tua justiça e resgata-me. Inclina meus ouvidos e salva-me. Se tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha, pois tu és a minha rocha. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança. Se tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha, pois tu és a minha rocha.
Sê forte e corajoso, porque farás este povo herdar a terra que prometida a seus pais. Sê forte e corajoso. Rádio Menorá, operando pra você melhorar. A melhor programação da web você encontra aqui. Em primeiro lugar. Rádio e TV Menorá apresenta Programa Hora da Primícia. Muito bem, gente, bom dia a todos aqui ligados nesse momento ao vivo aqui na Rádio e TV Menorá. Sejam todos bem-vindos com a graça de Deus. Está iniciando agora o programa Hora da Primícia, que é o primeiro aqui, né, da grade da programação, né? Que sejam todos muito abençoados nesta manhã, né? E já quero aqui anunciá-los, né? Hoje, terça-feira, dia 11 de março, teremos também a participação do ministro da Palavra, né? O senhor Sérgio Roberto Alves, que daqui a pouquinho, em instantes, vai estar com a gente aqui já, participando também. E sempre que ele está aqui tem uma novidade, né? Sempre tem algo que o senhor traz aqui para a nossa micro-região também, aqui onde está a rádio, né? O programa Hora da Primícia, e algo para o povo também, né? Muito bom a participação de todos. Então, seja bem-vindo, aproveite, né, para curtir, comentar, compartilhar, né, essa live. Você que nos assiste pelo Facebook, marca os teus amigos, né? Comenta aí, coloca a tua experiência com Deus, né? Compartilha. Você que nos escuta nesse momento pela YouTube da Rádio TV Menorá, pelo aplicativo Pão de Judá, né? Tem a liberdade também, pode entrar em contato conosco no nosso WhatsApp, né? Pode mandar ali o seu relato, o seu testemunho, algo que você recebeu do Senhor, né? E você que nos ouve pela primeira vez, seja bem-vindo, né? Que Deus também abençoe você e que você possa ser contagiado pelo Espírito através dessa programação, tá? Esses são o nosso recado inicial. Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí. E eu vou passar já aqui no Meet, nesse momento aqui, vou ajustar aqui. E eu já quero dar um bom dia para o ministro, né, que já está conosco aqui também conectado nesse momento. Só para dar um oi mesmo, para você ver, daqui a pouco você não conheceu ele ainda, está aí pela primeira vez. Você vai poder estar dando um oi para ele aqui no seu comentário e conhecendo também a pessoa do ministro. Vamos lá, ministro, muito bom dia para você, seja bem-vindo aqui mais uma vez, né, mensal aqui no programa Hora da Primícia, e que Deus nos dê uma graça, né, nos use aí poderosamente para trazer edificação espiritual para as pessoas. Bom dia, Patrícia. Bom dia a toda a audiência do programa aí. Que Deus abençoe a todos nós. Abençoe aí os convidados que também vão chegar, talvez, não sei. Vamos chegar. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém, gente. Então tá aí, né, o ministro da Palavra, né, que daqui a pouquinho já ele vai estar trazendo para nós uma mensagem da Palavra, né, compartilhando com a gente um pouquinho sobre esse tema que é um complemento do microencontro regional, né, da cidade de Florianópolis, versando sobre como vencer a crise de identidade, tá bom? Então nós vamos para um breve intervalo comercial, em seguida já voltamos então, com o ministro e mais os demais convidados, né, que são também o Túlio Sônego e o Carlos Remor, né, um de Criciúma, outro de Laguna, aí também bem pertinho do outro, que vão estar compartilhando conosco, certo? Não sai daí, fique com a gente que o programa Hora da Primícia já está de volta. Um sonho, um projeto e mãos à obra! Para o sucesso e valorização do seu empreendimento é imprescindível acabamentos de qualidade. Nós, da Artus Representações, trabalhamos com o que há de melhor em porcelanatos, revestimentos, louças, metais, chuveiros, torneiras, pisos e móveis de design. Agende uma visita. 21997506135. Atendemos construtoras em todo o estado do Rio de Janeiro para projetos comerciais e residenciais. Artus Representações, fazendo parte do seu projeto. Calma,
Corre, gente, ela está chegando. Doutora Bruna Martins, médica veterinária. Atendimento a domicílio para animais de pequeno e grande porte em São Cepé e região. Consultas, vacinas, cirurgias e responsável técnico pela sua empresa. Agende seu horário 559-9996-5607. Cuide do seu melhor amigo com o carinho que ele merece. Doutora Bruna Martins. Quer melhorar sua qualidade de vida dormindo? Conheça os colchões magnéticos da Sono Essencial. Ativa a circulação sanguínea, tem efeito anti-inflamatório e é relaxante. Colchões feitos para o seu peso. Rua Alfredo Pereira de Medeiros, número 200, Budac, em Rio do Sul. Fone 47-98811-9046 ou 47-3522-2172. Sono Essencial, porque essencial é dormir bem. Conheça Microderme. Elimina de 70% a 100% das estrias. Microderme. O que antes você não conseguia disfarçar, agora você pode eliminar. Em Campinas, São Paulo e região. Não é mentira nem ilusão. Toda estria tem solução. Kátia Tavares, Microderme na mão. Fone 19-98210-0096. Triuno Manutenção, Conservação e Jardinagem. Trabalhamos com roçada em terrenos planos e taludes, poda e corte de árvores, capina mecanizada e manutenção de canteiros, revitalização ornamental em praças, parques e áreas de lazer. Temos uma equipe treinada especializada para trabalhos em altura, conforme NR35 e demais normas de trabalho. Atendimento em Brusque, Santa Catarina e região. Fone 47-99741-3266. Triuno, zelar e cuidar do seu patrimônio é a nossa alegria. Tá todo mundo na fazenda, os bichinhos, os amigos, e agora tem você. O galo vai cantar, a sineta vai tocar e o leite da vaquinha eu vou tirar. Um café bem gostosinho, cavalgada, pedalinho, quadriciclo, pescaria, pula, pula. Vem ser feliz na invernadinha, onde a tua alegria é a minha. Vem ser feliz na invernadinha, com a família, o bezerro e a galinha. É tão linda a natureza, tem trator e tirolesa, muita trilha, churrasco, fogo de chão. Tem carrinho pra descer e conforto pra valer, um lugar que te acolhe como irmão. Vem ser feliz na invernadinha, onde a tua alegria é a minha. Vem ser feliz na invernadinha, com a família, o bezerro e a galinha. A vida é feita de momentos que vão ficar na lembrança e guardados no coração. A Estrela Tour vai te ajudar a organizar os melhores dias de sua vida. Viagem de férias, em família, viagem romântica ou cheia de aventuras. Temos uma equipe ágil para planejar sua viagem de negócios. Consulte nossos pacotes aéreos, terrestres ou cruzeiros. estrelatour.com.br. Porque a vida é feita de momentos. Muito bem, irmãos, estamos de volta aqui nesse momento já, né? Nosso primeiro bloco hoje. Como comentado agora há pouco, antes do intervalo, temos aqui a participação do ministro da palavra, né? O nosso irmão Sérgio Roberto Alves, que estará junto aqui também com o Túlio e com o Carlos, né? O Túlio que é lá de Criciúma, né? O Carlos da cidade de Laguna, em Santa Catarina. Vão estar compartilhando com a gente aqui, todos nós juntos, sobre o tema como vencer a crise de identidade, né? E vamos aqui, com a graça do Senhor, equacionar essa questão aí, né? Que é um complemento do microencontro regional de Florianópolis. Você que ainda não conseguiu acompanhar, este evento está gravado no YouTube da Rádio e TV Menorá e pode ser acessado a qualquer momento por você, né? Basta você colocar lá no YouTube Rádio e TV Menorá, tem lá a playlist ao vivo e você vai poder acompanhar essa programação e se inteirar desse assunto, né? De uma forma mais completa. E aqui nós vamos complementar então esse tema junto com o ministro da palavra, que já está conosco aqui, né? Já deu um bom dia. E eu vou voltar aqui novamente com ele na tela, né, para que a gente possa iniciar então esse bate-papo aqui.
E eu quero dar um bom dia pro Túlio, né, que já está conosco, já chegou aqui, né? Que Deus abençoe você, Túlio, né? A gente sabe que é sempre uma luta às vezes para nós conseguir chegar, né? Mas com a graça de Deus nós estamos aqui com uma intenção, eu creio, né, de poder estar liberando um potencial aqui, né, da parte de Deus para a edificação das pessoas, né? Bem-vindo. Bom dia, apóstolo, bom dia, Patrick, bom dia a todos os ouvintes, que Deus possa estar abrindo nossos olhos, o nosso coração. Amém. Que o Espírito possa agir sobre a vida de todos nós que estamos aqui ao vivo e aqueles que estão nos assistindo pela internet. Que Deus possa estar abençoando e fazendo com que a gente comece a entender mais sobre o que é a crise da identidade que tem sido falada, né? Amém. Então, iniciando a conversa, né, apóstolo, como vencer essa crise de identidade que a grande maioria tem? E eu creio que começa desde quando a gente nasce nessa crise de identidade, né? E umas coisas assim que me lembrou bastante foi quando o filho já começa a ficar maior, que vai estudar, e o pai e a mãe começam, um quer que o filho seja médico, o outro quer que seja advogado, o outro quer que seja isso, o outro quer que seja aquilo. Qual a religião, de onde é que tu vai, para onde é que tu vem, né? E eu creio que começa aí, né, irmão? Uhum. Mas, na verdade, assim, para a gente poder, assim, partir, o porquê que existe isso, a gente tem que voltar lá para Gênesis, no capítulo 3, quando houve a transgressão da lei de Deus por Eva e Adão. Amém. Ali entrou um elemento estranho na alma do homem e eles perderam o contato com Deus. Eles perderam a comunhão com Deus. E aí, então, essa crise se estabeleceu, foi naquele dia, naquela época. E nós todos que nascemos posteriormente estávamos dentro de Adão e nascemos com a natureza caída, que é a natureza que não tem identificação de quem a pessoa é, qual é o sentido da vida, o que eu vim quem me mandou para o mundo, o que eu vim fazer aqui, para onde eu vou, como descobrir quem eu sou. Essas coisas todas estão no coração do homem que configura essa crise de identidade. Ele está perdido porque ele perdeu o contato e a comunhão com Deus. E a crise se formou dentro de todos nós por causa disso. Então, Deus começou a esboçar uma recuperação no homem. Lá já na época de Jó, já na época de Abraão, né? Abraão foi chamado e Deus já tinha o objetivo de recuperar Deus para ele. Recuperar o homem para Deus, né? Então, depois veio a lei, era uma tentativa já de colocar no coração dos homens a identificação que eles tinham como referencial como o Pai, próprio Deus, e esse Deus foi o que os criou. Então já começou a debelar a crise de identidade com o surgimento da lei e até das experiências dos patriarcas, aqueles que são pessoas assim que se atêm à palavra de Deus, eles começam a dissipar essa crise. Veja bem, só que isso é um processo muito longo, bem longo esse processo. Hoje mesmo na igreja, nós temos pessoas com 20 anos, 25 anos na igreja. Eu estou há 35. Obviamente que eu já debelei, assim, quase todas as dúvidas que eu tinha a respeito da minha vida. O que eu sei hoje? Que eu não sou do macaco, eu vim de Deus, né? Amém. Eu já sei que foi Deus que me colocou aqui para fazer parte de um plano eterno de Deus. Olha só, quanto muda as coisas. Qual é a minha função aqui? Depende da posição que Deus me colocou no corpo de Cristo, que Ele mesmo vai revelar através do liberado do Espírito Santo. A palavra que tem já começa a me curar por dentro e tirar essa crise, né? Porque a crise nada mais é do que uma alma doente e desgovernada. Essa alma está à mercê do maligno, né?
Então ele cega o entendimento da pessoa e você fica gravitando na Terra sem saber para que existe, o que tem que fazer, para onde ir. E a gente fica todo atrapalhado e perturbado. Mas quem se encontra com Deus novamente por meio da salvação, ele recupera a sua identificação, a sua identidade. A nossa identidade é Cristo. Amém. Amém. O nosso ego é Cristo. Só que hoje o nosso ego é o inimigo de Deus. Então, um panorama genérico, assim, eu acho que seria isso para saber que tem cura, que Deus tem restauração e que é possível você voltar totalmente para uma pessoa assim, que tem conhecimento da sua pessoa, de Deus, do mundo e dos irmãos. Quem está no corpo de Cristo vai dissipar completamente essa crise de identidade que está dentro de cada um de nós. Ô, irmão, a religião, então, não define? Não. A religião, ela trabalha... a religião, ela se forma como um engano de Satanás na cabeça do crente. Então, quando o crente começa a conhecer a palavra e não praticar, Satanás ganha uma oportunidade brilhante de manter a pessoa sem comunhão com Deus dentro da igreja por muitos anos. Porque é muito confortável eu conhecer a palavra e por dentro Satanás chegar na minha cabeça e dizer assim, viu que tu cresceu, está cheio de conhecimento. Mas ele não... Cada vez que eu vou praticar a palavra, ele vem dizer, isso aí vai te causar problema. Tu vai ter problema futuro, tu vai perder isso, tu vai perder aquilo. Então a pessoa fica tolhida mentalmente, porque ele tem medo de praticar a palavra de Deus, porque é um terreno totalmente escuro. Essa pessoa não sabe o que é ser guiada por Deus, governada por Deus. E aí ele se sente inseguro, porque Satanás encheu a cabeça dele de mentira, que não é verdade. E ele segue o diabo e não segue Deus. E quando a pessoa está na igreja e não cumpre com as determinações de Cristo, ela está em crise, né? Não, ela continua com a crise, ela não dissipou a crise de identidade, porque ela está na religiosidade, e a religiosidade não tem nada a ver com relação com Deus. Amém. É uma maravilha isso, né? Tu vê que Deus, na verdade, quando ele fala em crise de identidade para a sua igreja nesse momento, é porque ele está em um momento também que ele quer livrar-nos, né? Livrar todos nós dessa situação. Ele quer nos tirar dessa, né, ministro? Então, eu vejo que agora talvez é um momento em que a igreja toda, Deus oportuniza a sair, né, dessa oscilação, né, de hora um, hora outro, hora um, hora outro, e conseguir decidir, né, agora eu vou com Cristo, eu vou lutar por essa causa. Porque eu lembro que o ministro também compartilhou um pouquinho sobre a questão da visão, né, que quando você tem a visão de algo, né, aquilo também te traz uma obstinação a ponto de você lutar por aquilo, né. Não, o meu objetivo é chegar lá, né. Até o ministro falou e comentou sobre aquela parte de você, quando deixou de ganhar 8 salários mínimos para ganhar 1, você recebeu uma visão, né, e começou a lutar por ela. Então daqui a pouco é o momento, ministro, das pessoas também começarem a lutar por essa visão na qual receberam e resistir realmente ao diabo. Porque eu também entendi que para nós a única forma de resistir ao diabo é se sujeitando a Deus. Correto? Correto, é isso mesmo. E até citei um exemplo, aqueles 2 servos de Jesus, que um queria sentar à direita e outro à esquerda, né? Sim. Então, o que acontece ali? Todo mundo quer a glória, mas ninguém quer beber do cálice. Entende? Sim. Então, aí foi o que eu expliquei. A pessoa está bem encaminhada na igreja, cheia de conhecimento, agora está só praticar que vai abençoar. Deus vai abençoar muito. Aí ela não bebe o cálice, que é negar-se, né, para depender de Deus. E esse é o nosso problema aqui na igreja, a gente entendeu o evangelho parcialmente
E há a possibilidade de romper com isso a qualquer momento que a pessoa queira, né? Quando eu decidi, assim, quando eu tive a visão de Deus, foi muito cedo, foi numa experiência antes de me converter. A visão de Deus eu adquiri na morte, né? Eu vi o plano de Deus, vi o que ele queria fazer, o que ele ia produzir em mim, vi tudo. Quando eu vim de lá, eu comecei a comer a Bíblia, eu nunca tinha aberto aquele livro. Eu saí do hospital e comecei a estudar a Bíblia. Estava todo ruim ainda, com 52 quilos, e mal pra caramba, mas me apaixonei assim, de uma forma pela Bíblia que não tinha que me tirasse de estudar ela. Todo mundo me criticava, mas eu estudava. Ô, irmão, mas nós não precisamos estar numa situação dessa para buscar, né, o Deus. Né? Não, é questão... Na realidade, tu foi levado a uma situação de morte, praticamente, para te convencer, né, de que há necessidade de buscar esse Cristo, né? Sim, quando eu cheguei de volta daquela experiência, 90 dias eu estava em casa, saí do hospital. Ninguém me ensinou nada, mas eu já sabia tudo. Eu sabia direitinho o que Deus ia fazer até o fim. Porque renovou a mente, né? Sim, trocou a cabeça. Exatamente. É uma situação similar, né, a cair do cavalo lá, né? Deus, ele pega um homem que tinha um plano e um propósito totalmente diferente, né? Mas na verdade ele já tinha talvez uma obstinação, assim, uma parte de não, vou lutar por isso. Só que a direção dessa luta estava errada, né? Então Deus só alinhou algumas coisas, né, para você lutar pelo lado certo. Foi quando Paulo já conhecia a palavra e conhecia muito, mas vivia de forma religiosa. Então quem vive de forma religiosa sempre está ofendendo e complicando a vida de Deus, entende? E como Paulo complicava, prendia os cristãos, não queria o cristianismo, não queria a igreja. Tá que nem o povo lá da Síria que está matando todos os cristãos lá, né? Fechando as igrejas. Essa aí é a crise de identidade, né? Exatamente. Amém. Então, depois que Satanás imprime na mente de uma pessoa um sistema errado, para te tirar não é fácil. Amém. Bem, verdade, gente, estamos indo para o nosso intervalo comercial. Deixamos o Carlos de castigo ali, né, escondido, mas Amém. Carlos, bom dia para ti, meu irmão. O professor é muito duro, só porque o rapaz chegou um pouquinho atrasado, né? Já não falou. Isso acontece. E aí, Carlos, como é que tá? E a todos, Deus abençoe. É uma honra e um prazer estar aqui neste momento. Que Deus venha estar nos usando nesse belo dia. Amém, gente. Então tá, isso aí, né? Vamos pro nosso segundo intervalo comercial. E você que tá conosco aqui e teve uma experiência, talvez, né, com este encontro micro-regional, com alguma mensagem de edificação recente, aí pode estar compartilhando com a gente para complementar também, né? Você pode participar ao vivo aqui conosco através também do teu comentário, tá bom? Então fica aí essa dica para você e vamos pro nosso intervalo. Em seguidinha estamos de volta com mais, né, desse tema, como vencer a crise de identidade. Até daqui a pouco. O Moinho e Comércio de Farelo Verpe fornece ingredientes de qualidade para sua ração com derivados do arroz, ainda com ingredientes necessários para o desenvolvimento do seu animal. Fone 55-999-78-2648. Moinho e Comércio de Farelo Verpe, ração com matéria-prima de qualidade. Em meio a tintas, rolos e pincéis, ganha vida a arte de pintar, trazendo cor e alegria, traduzindo sentimentos e sensações através da combinação certa das cores. Na Minha Cor Tintas você encontra tudo para a sua obra, seja reforma ou construção. Somos referência em tintas para madeira, alvenaria, automotiva, ferro e muitas outras. Temos uma linha completa de acessórios para pintura. Em parceria com a Macoatins, temos tintas residenciais e moveleiras com preço de fábrica. Venha nos visitar, Avenida João Pessoa, 782, em Canela. Fone 54-3282-7861. Entre em contato com nossa equipe de consultores e receba a solução completa para o seu projeto. Minha Cor Tintas, a solução completa para a sua pintura. Não importa se você é bebê, menina ou moça.
A Clauzinha Arts tem o laço perfeito para cada princesa. Laços, lacinhos, tiaras, faixinhas para bebês, artigo em crochê e muito mais. Acesse nosso Instagram e faça a sua encomenda. Enviamos para todo o Brasil. Clauzinha Arts, amor em formas de laço. Com operação em todo o Brasil e nos principais países do mundo, a Auscorp realiza serviços para exportação e importação, logística internacional, despacho aduaneiro, desenvolvimento de produtos e matérias-primas no exterior. Acesse o nosso site ou ligue 51 30 35 7435. Lupinheiro Unhas e Depilação, manicure, pedicure, esmaltação e blindagem em gel, depilação, tratamento facial e spa dos pés. Temos também um super produto que te ajuda a perder peso mais fácil do que você imagina. New Green Gold. Agende seu horário 51999882035. Rua Pedro Nol 284. Galeria Feliz, sala 304 em Feliz. Lupinheiro, seu dia de diva. Supermercado Selba, o super do Hans, onde você compra mais e paga menos todos os dias. Para compras do dia a dia ou o rancho do mês. Frutas, legumes, pão quentinho todos os dias e a melhor carne para o seu churrasco. Na Feliz, com 2 lojas nos bairros Vila Rica e Matiel. Supermercado Selba, o super da Feliz Cidade. Rádio Menorá, operando pra você melhorar. Número 1 na internet e no seu rádio. 6h28. Voltamos, gente! Quer encontrar produtos e serviços de alto nível? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e descubra promoções únicas preparadas pelos nossos apoiadores. São descontos especiais e condições que você não pode deixar passar. Não fique de fora. Aproveite essas ofertas exclusivas agora. Então, gente, você que nos ouve nesse momento aí está vendo na sua tela passar, né, o banner mais QR Code, que é uma das modalidades de investimento, onde você pode aqui expor a sua marca, né, para milhares de pessoas que acompanham já os programas da Rede Menorá de Comunicações. Certo, gente? Então, se você tem essa curiosidade, você quer conhecer os produtos, você quer saber você quer saber como funciona as modalidades de investimento, você pode estar entrando em contato no telefone, código de área 11 953 10 70 77. Vou repetir para você, o código de área 11 953 10 70 77. Nós vamos deixar na tela para você daqui a pouco também esse contato, para você conseguir entrar em contato e conhecer qual é a melhor forma, né, de investimento para você que tem esse desejo de colocar também a sua marca aqui disponível, né, para milhares de pessoas poderem estar também assistindo. Então tá aí na tela o contato para você, né? Repetir mais uma vez, você pode acessar também pelo site www.tvmenorá.com.br. Ali você vai encontrar também o contato, né? Pode ser até por e-mail para você conseguir conversar com a equipe
da Rádio Menorá, e inclusive aqui no programa Hora da Primícia nós também damos esse atendimento. Você que tem interesse pode entrar em contato conosco no nosso WhatsApp e a gente vai estar auxiliando você a encontrar também o melhor investimento para você. Certo? Eu quero agradecer a você que está nos ouvindo aqui nesse momento, que está conectado conosco através do Facebook, né? Tem muitos relatos aqui, está chegando já os testemunhos dos irmãos, e tudo isso é muito bom, porque daqui a pouquinho nós vamos já colocar o ministro na tela, e nós vamos conversar com ele também desses assuntos que você colocou aqui, né? E você vê que como é importante cada um cooperar, porque quem participa aqui também é você que está conectado conosco aqui, tá bom? Vamos voltar para lá, vamos para a nossa tela então novamente, e os comentários, gente, não vai dar tempo de ler todos, hoje nós estamos com uma audiência aqui, beirando 50 pessoas nesse momento no Facebook, né? E mais as pessoas pelo YouTube e também pelo aplicativo Pão de Judá, então são muito mais, não digo pessoas só, mas famílias conectadas aqui, né, nesse momento na Rádio Menorá. E fica o nosso agradecimento a todos. Não dá para saudar todos hoje, nessa manhã, mas aqui, de uma forma geral, quero pedir a Deus que abençoe a vida de cada um de vocês e que também recompense cada um por esse momento de estar aqui conosco, compartilhando juntos da palavra. Tá bom? Já vou então voltar aqui para a nossa tela. Bom, e eu quero ler um comentário aqui para você já, ministro. Tem aqui um comentário de uma ouvinte nossa que colocou assim: bom, quando Deus muda a mente, tudo muda. E o irmão comentou, né, antes que quando você saiu daquela situação do hospital, teve uma mudança. Essa mudança foi porque Deus mudou na mente, né, correto? Exatamente. Ele trocou a mente, eu digo assim para você. E quando eu saí de lá, não sabia quem eu era, não sabia nada mais do que tinha acontecido comigo, né? Seria, ministro, a mesma coisa assim que uma vez eu ouvi também, de Deus. Ele realmente ele não faz assim reforma, não faz nada disso, ele tira o velho, ele não quer saber daquilo ali, ele coloca algo novo. Eu creio que ele afasta os maus espíritos que governam nossa alma e coloca o domínio do espírito. Amém. Isso aí às vezes acontece num processo gradual e lento, assim, progressivo. Às vezes é radical, como o do Paulo também foi radical. E comigo, assim, que era muito duro de coração, que nem os colegas são muito duros, e Deus tem que tratar assim na paulada. É rápido, assim, tem que ser uma vez só, porque trabalha de duas maneiras, assim, o sofrimento contínuo diário, que não é muito intenso, mas o radical é violento, é apocalíptico mesmo. Amém. Que o radical é na hora, né? E se não for na hora, de que tu leva, às vezes, 1 ano, 2 anos, 20 anos, às vezes, para trocar essa coisa dentro da cabeça, né? O apóstolo João, né? O apóstolo João levou muitos anos. Amém. E nós estamos levando muitos anos para realmente entender essa crise de identidade dentro de nós, né? Mas não precisa, né? Com tudo que a gente tem hoje aí, talvez não tem mais, né? Porque a gente demorar tanto. É que a iluminação do Espírito Santo na renovação mental, ela precisa atingir um ponto em que a pessoa veja o absurdo que ela está vivendo. Bem, sabe, ministro, só Deus pode fazer tu ver isso. Não sei se vai encaixar dentro desse assunto, o irmão vai poder nos ajudar. Uma vez você mesmo comentou em uma mensagem, pede para Deus uma experiência, né, de você conseguir andar no Espírito, assim, né, para você ver como é que é e algo assim. E eu pedi para Deus essa experiência e naquela semana algo mudou, né? Algo mudou, senti coisas diferentes, Deus me usou de forma diferente e abriu a visão de uma forma assim que liberou muitos dons e talentos que não tinha, né? E a gente vê, ministro, que até hoje, né, eu vejo assim que quanto mais a gente se aproxima ali dessa comunhão com Deus, mais a gente vê que tudo que a gente sabe não valia nada, porque a sensação que eu tinha parecia um pavor ou um temor, né? Ou assim, parecia que eu podia errar a qualquer momento se eu não dependesse de Deus. Eu estava ali inseguro, eu estava ali parecia que eu não podia fazer nada. Eu tinha que olhar para Deus assim, e aí? Tá certo, tá errado, posso, não posso, vou, paro, fico. Né? Eu acho que a sensação
essa é a sensação certa. Quanto mais você está perto de Deus, mais tu acha que não consegue fazer nada. Isso é exatamente isso, a sensação de estar no Espírito. É que, geralmente, eu vejo na igreja, na minha experiência, assim, ó, que Deus usa a gente no Espírito e dá experiência espiritual quando a gente se descuida. Sabe que Deus aproveita as brechas que tu não vigia na carne e Ele entra e faz você ter uma experiência espiritual. Mesmo que você não planejou, não quer aquilo, mas aconteceu. Então, por que Deus permite que as coisas às vezes sejam assim? Porque o teu coração ficou receptivo, ficou desarmado por algum momento, e Deus aproveita aquele momento para colocar a presença espiritual na nossa mente ali. Então a gente se descuidou e Deus usou, né? Eu sempre digo nas pregações, aí fica engraçado. É verdade. É quando a gente se descuida que Deus nos usa às vezes, né? Amém. Bom, Carlos, eu vi que você tá aí, não tá de castigo, tá? Pode falar agora. Amém. Então, gente, vamos lá. Gostaria de comentar, né, que eu creio que essa questão da crise de identidade, né, a gente, em Salmo 51:5, né, em pecado me concebeu minha mãe, e a gente vem já com a educação mundana, né, seja pelos pais, pela escola, por toda a convivência, a sociedade onde a gente está inserido ali, né, acumulando ensinos diabólicos, né? E aí o Senhor vem, né, quando a gente então recebe e se abre a Ele, né, para que a gente possa estar sendo iluminado, e eu creio que aí começa a crise de identidade, próximo ao batismo, próximo a quando eu recebo essa inserção de um outro ensino que não fazia parte de mim, né, ou seja, reconhecendo quem verdadeiramente eu sou, né, sou servo, né? E tu entender que eu deveria ser alguém, eu deveria ser alguma coisa, eu deveria ter tal profissão, como até o irmão comentou, né, que é empresário, queria ser início, e o Senhor mostrou que não era realmente o que o Senhor queria com ele, né? Então, essa é realmente uma crise de identidade, a gente realmente se conhecer, né? Deus mostrar quem a gente é. E aí a batalha começa. Essa questão aqui de identidade é uma batalha diária, né? Até a gente ser convencido mentalmente que a gente não é mais quem a gente achou que fosse. Destruir o ego, na verdade, né? Acabar de ser pau a Gag. Acredito nisso. É mais ou menos isso, ministro. É isso aí mesmo. Que tem várias abordagens diferentes na restauração, assim, que Deus faz com determinados temperamentos. Nunca Deus trata igual as nossas vidas. Então, cada pessoa, Deus tem um tratamento unipessoal com ela. Eu não posso me comparar com um, me comparar com outro, porque Deus faz tudo diferente. Com Pedro fez diferente, com Paulo fez diferente, com João fez diferente. João teve que levar para uma ilha, num exílio, né? O João, aliás. Quando o homem estava assim, lá, com a idade super avançada, que Deus começou a usar ele mesmo, né? Amém, ministro, a gente tem uma pergunta aqui, que pode também complementar o nosso assunto. Por que quando a gente está ali, dependendo do Espírito, a gente realmente sente essa insegurança? Qual é o motivo dessa insegurança? Mas é porque tu vai ter que abandonar tudo que tu sabe racionalmente, tudo que é doméstico dentro de ti, tudo que é familiar para ti. Tu vai entrar em novidade de vida. E a novidade de vida são incertezas que vêm na nossa mente, e o medo surge também. Insegurança. Também seria algo assim, porque a gente estava tão apegado a depender de nós, né? Que aí quando Deus quebra aquela autoconfiança, a gente fica meio perdido também, né? Fica um pouco... Exatamente, é só isso. Porque é a mesma coisa assim, ó, que Deus está... tu não sabe se Deus vai te acudir quando tu tiver em dificuldade, entende? Se Ele vai te amparar. Tu não sabe se Deus vai te dar a subsistência quando tu se entregar para Ele.
né? Por exemplo, eu passei 7 anos da minha vida e a coisa pior que tem foi o que aconteceu comigo. Tu tem dinheiro bastante que dá para sobrar para viver até o fim da vida, de repente perde tudo. Você não tem coisa pior do que isso? Racionalmente, assim. Não tem explicação. Mas, ó, apóstolo, mas hoje nós não precisamos perder tudo para ir para o Senhor, né? Não, esse foi um caso totalmente particular que Deus agiu comigo. Eu vejo assim Deus fazer essa obra sem fazer isso com as pessoas, né? Até é muito raro ver fazer como eu fiz comigo. Porque tem gente que acha que precisa perder tudo para ir para o Senhor. Não. Se eu tivesse amolecido meu coração, ele não tinha me tirado nada. É verdade. Amém. Bom, ministro, tem mais uma aqui, né? Vou aproveitar que as pessoas estão participando. Diz assim, ministro, conhecer os planos de Deus e tentar implantar as próprias vontades é estar em crise de identidade ou é desobediência proposital de enfrentamento e de autoafirmação? Olha, eu acho que é mais uma desobediência no caso aí, mas que tudo está dentro de uma engrenagem, entende? Porque a crise de identidade gera desobediência, entende? Eu acho que aqui pega aquele lado da desobediência consciente, né? Você tá vendo, né, que não deve e fica ali. Sim, mas tudo é porque você não tem uma visão de Deus, entendeu? Também Porque faz parte dessa crise, talvez. A obediência só acontece quando a visão entra no teu coração, a tua alma e te domina. E aí tu não tem mais o que fazer porque tu não aceita ficar fora da visão. Não é o Deus que fez. Deus te mostrou um caminho, tu visualizou, entendeu e tu achou aquilo o maior prêmio da tua vida. Né? Então, é uma insanidade se tu lutar contra aquilo, porque aquilo é o melhor que tu viu da tua vida. Como é que tu vai contra aquilo que é o melhor para a tua vida? Pois é, tem até o louvor que diz, né? Como pode, né, um homem sem vida me enganar, me iludir, né? É bem isso aí. O diabo me promete o inferno e eu sirvo ele a vida inteira quando eu estava no mundo. Deus me promete a glória e eu fico endurecido. Então, para você ver que a nossa cabeça está doente. É verdade. Glória a Deus. Ô Carlos, pode falar mais, Carlos. Vai lá. Amém. Uma questão que foi falada, né, é que sem propósito é complicado, né? Então a gente acha, né, na verdade, uma pessoa inútil viver uma vida sem um propósito. Ela viveu por nada, ela viveu para nada, né? Então a questão das abordagens, quem sou, para onde vou, né? Então, se a gente não tiver uma visão, se a gente não tiver aonde ir, o que eu vou fazer, um projeto, né, como foi comentado ali no encontro também, como eu vou fazer? Eu não vou saber o que fazer, como fazer. Eu não vou ter um norte, então a minha vida é inútil, a minha vida é enfadonha, né? Talvez até por isso a questão de muita depressão no mundo também. É isso mesmo. Porque eu não sei mais o que eu vou fazer, então para que eu vou estar aqui? Então, realmente, como o irmão falou, né, nossa alma está doente, nossa mente está muito doente. E como a gente pode detectar esses sinais, irmão? Para quem, eu estou em crise de identidade, porque às vezes a gente, eu estou com rejeição, eu estou com amargura, eu estou com depressão. Né? Como é que a gente pode perceber isso, identificar isso, para que a gente não caia numa depressão, né, e daqui a pouco coisas piores? Né? Só tem uma saída, irmão. A tua mente tem que estar em contato com Cristo por meio da palavra, para você vencer. E se livrar da coisa ruim. Se a pessoa é aplicada na palavra e segue os conselhos de meditar na palavra de dia e de noite, como Deus deu para Josué, ele vai ser um vencedor. Claro que não, às vezes não é num toque instantâneo que isso acontece, mas a pessoa ela vai estar sendo trabalhada por Deus diariamente. Isso já demonstra que a pessoa vai atingir o sucesso e a libertação, entende?
Agora, se tu tá afastado da palavra, você fica naquela que eu já conheço e não acessa a palavra, então é a mesma coisa que você dizer, não, eu não vou almoçar, não vou mais jantar, porque eu já conheço, eu já sei como é comer, vai morrer. Entende? E agora, A ministro... independência, eu acho que é a independência de Deus que leva a isso, né? Porque, veja, a fome, o alimentar naturalmente é uma necessidade. Ninguém te chama para almoçar. Você está viajando para o carro porque a barriga está dizendo, para, porque eu não aguento mais. E aí você tem que parar. O espiritual é mais sério do que isso ainda. E tu tem que ter fome da palavra. Se tu não sente fome da palavra, tem uma anomalia grande em você. Entende? Amém. E eu tenho fome da palavra. Amém. Tem muitos casos... todos os dias. Tem muitos casos, ministro, também, que é uma situação, acho que até um pouco delicada, assim, né? Muitos casos na medicina, por exemplo, em que as pessoas, elas se escondem atrás do diagnóstico, né? E usam aquilo como uma desculpa a não fazer nada. Eu não posso porque eu tenho isso. Eu não posso fazer isso porque eu tenho isso. E dentro da igreja, às vezes acontece também, eu sou assim mesmo, eu não posso abrir o grupo porque eu tenho esse problema. Eu não posso fazer tal coisa porque eu tenho amargura, tenho rejeição ainda, Deus não me libertou. E essa crise, eu vejo assim, né, também tem a ver com... É tudo uma falta de visão mesmo. Você não enxergou, não conseguiu enxergar ainda que você precisa obedecer para receber a cura. Você não vai lá pronto, curado 100%, não vai largar tudo, né, de ruim para começar a obedecer, né? Não. Veja bem, tu não recebe a visão porque tu buscou, porque tu quer. É Deus que te dá quando Ele quer. As pessoas têm que entender isso. Não é porque eu estou estudando a Bíblia, não é porque eu estou indo nos cultos, que eu estou assim, nesse ritualismo. Né? Eu conheço pessoas que lêem a Bíblia muito mais do que eu, né? Mas está com dificuldade ainda. Em muitas áreas. Então, não é o ritual que vai determinar o presente de Deus para você da visão. É a tua condição interna de ver Deus. Amém. Do temor que tu tem, do respeito que tu tem. Entende? A importância que tua alma dá para Deus. Por exemplo, quando tu vive racionalmente, daqui a pouco tu chega lá e diz assim, mas isso não está certo. Isso não está fazendo bem para mim nem para Deus. Então, quando a pessoa começa a ter esses insights assim, internos, subjetivos, é sinal que ele está no bom caminho. Porque Deus está constrangendo ele. Entende? Amém. Então ele fica lá, começa a sentir culpado, começa a sentir um desconforto. Poxa, eu não fiz isso ainda. Eu já deveria estar lá. Eu já deveria alcançar isso. Quando a pessoa começa essa autocobrança, é sinal que ele está criando o temor de Deus no coração. Bem, ministro, nós estamos chegando nos momentos finais aqui do nosso programa. E nesse momento, pelo Facebook, nós temos em média 52 pessoas que estão nos ouvindo e vendo nesse momento. Mais as pessoas também pelo YouTube, pelo aplicativo Pão de Judá, né? Muitas pessoas conectadas mesmo, muitas famílias. E eu queria pedir para o irmão, assim, nesse momento final, se o irmão tem algo para nos comentar, algo que o irmão sente também do Senhor, de deixar para todos nós aqui que estamos participando nesse momento. Um recado. Olha, ontem no Estúdio Menorá, na reciclagem da visão, eu digo assim, ó, que aquele versículo de João 6,57, aquilo sempre foi uma cerca de 8 fios de arame farpado para mim. Sabe? Não tem como escapar. Uma cerca, quem entende das coisas rurais sabe o que eu estou dizendo. 8 fios, nem filhote de ovelha foge. Né? Então aquilo ali te mantém no Senhor, entende? Aquilo é uma lei espiritual das mais precisas que eu conhecia, assim, de Deus. É que quem de mim se alimenta, por mim viverá. Agora,
As pessoas têm assim, quando lê um versículo, ela não vai para o dicionário saber o que significa as coisas. Aí ela tem ideias pré-concebidas daquelas palavras e acha que entendeu. É por isso que eu digo, meditar na palavra não é fazer uma leitura dinâmica. É fazer o exame daquele texto, porque tu está falando com uma pessoa e está dizendo como ela é. E assim como ele é, eu quero ser. Ser de meus imitadores. Como eu também sou de Cristo. Então as pessoas não estudam a Bíblia, elas fazem uma leitura de jornal, de revista. Entende? É dinâmica. É uma leitura corrida. A pessoa não senta para entender assim, ó, para conversar com o Espírito. Entende? Meditação é conversar com o texto, que é uma pessoa. O que está errado é a consagração na igreja. Ela não gera arrependimento, entende? Amém. Não se identificou ainda com aquilo que Cristo quer fazer na sua vida. Não foi iluminado pela palavra. Ele só conhece ela como doutrina. Amém. Glória a Deus, ministro. Por isso que tem muitos que estão na igreja, mas não se definiram ainda. Exato. Estão por estar. Mas estão no caminho. Amém. Vamos chegar lá, né, ministro? Nós vamos conseguir, Deus vai nos ajudar, vai operar, né, em nós. Nós vamos chegar lá porque Deus vai nos levar. Isso aí, é bem isso mesmo. Ministro, tem mais algum programa hoje que você vai participar? Tem. Hoje a gente Só que eu não lembro agora, sabe? É muito a minha agenda aqui. Então... Tá cheia, né? E é eu que controlo ela. É muita coisa, né? Eu entendo isso, mas com certeza, né, você que está nos ouvindo agora, hoje fique eu tenho ligado. culto com os europeus, né? Olha aí. Tenho culto com os Estados Unidos hoje, né? Então é cheio de compromisso o meu dia, né? Amém. Glória a Deus, né, que o Senhor está levando essa palavra a todos os lugares, né, e tem usado muito, né, a vida do irmão também para abençoar muitas pessoas aí. E provavelmente teremos encontros regionais um na Europa, outro nos Estados Unidos, sendo em nome de Jesus. Amém. Então já vamos atrás de fazer o passaporte aí, quem não fez ainda, né? Já vamos fazendo o passaporte para nós poder ir lá também participar, né? E ir lá na Europa. Porque se Deus botou um encontro lá, Deus também pode nos levar lá, né? Pode, Deus nos leva onde Ele quer. Isso aí. Então, quem tem fé já faz o passaporte aí, né? Faz o passaporte. Quando chegar a hora, tá pronto. É junho ou julho? Olha. Não, eu talvez seja lá para outubro, novembro. Olha aí. Então, amém. Já vamos preparando o passaporte, em primeira mão já estamos sabendo aí desse grande evento. Vamos orando, né, para Deus constituir, preparar todas as coisas também naqueles ambientes, né? Tá bom, gente? Então, ministro, muito obrigado pela tua participação. Mais um mês aqui com a gente, né? Esse mês deu tudo muito certo. A audiência que faltou naquela veio toda para essa, né? O pessoal tava com sede mesmo da palavra, né? Glória a Deus por isso. E agora Piratuba, né? Isso aí, tá chegando esse momento 500 especial. quilômetros não é problema. Amém? Tá tudo certo. E o que passa de 500 é por fé. Daí então, vamos lá. 7 horas de viagem, tomando chimarrão, conversando, compartilhando a palavra, tu nem vê passar. É verdade. Amém. É isso aí, gente. Então tá, estamos finalizando aqui o programa Hora da Primícia. Agradeço a tua presença, Túlio, Carlos também, né, o ministro, mais uma vez, Deus abençoe a todos. E voltamos amanhã, né, mais uma vez com o quadro Experiências Vivas, né, falando um pouquinho mais para você daquilo que eu julgo que é a menina dos olhos de Deus, o grupo familiar, tá bom? Um grande abraço a todos e até amanhã, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Porque fostes comprados por preço elevado. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, porque fostes comprados
preço elevado.